Dando prosseguimento no nosso curso, Eletrônica Prática. Aula 105, Módulo 4. O assunto, experiência, construindo um oscilador. Vamos lá? Como é costume nesse nosso curso, os nossos alunos recebem a possibilidade de realizar várias montagens, sempre ligado à comprovação dos conceitos já estudados. Acreditamos que essa é a melhor maneira dos nossos alunos assimilar perfeitamente todas as informações aqui apresentado. Para que os nossos alunos possam compreender melhor, vamos agora realizar uma experiência, utilizando um sistema sem solda, de modo que nada seja danificado e tudo possa ser reaproveitado em aplicações futuras. Observação. Por enquanto, estamos utilizando uma barra de conectores parafusáveis, conhecido como sindal, para realizar nossas experiências. Mas, em futuras aulas, ensinaremos o uso prático de uma protoboard, conhecido também como matriz de contato, Vamos agora apresentar a lista de peças para essa experiência. Observe. Na lista nós temos um transistor BC549, um NPN, baixa potência, baixa frequência e alto ganho. Um transistor BC558, PNP, baixa potência, baixa frequência e bom ganho. Um LED, diodo emissor de luz, vermelho, redondo, 5 mm. Um alto-falante, impedância de 8 ohms. Um resistor de 10 ohms, marrom, preto e preto. 1/8 de watts. Um resistor de 1K ohms, marrom, preto e vermelho, 1/8 de watts. Um capacitor de poliéster, 470 nano. Um potenciômetro de 2 mega-2 ohms, linear. Uma barra de conectores parafusáveis, tipo sindal. Fios e suporte para 4 pilhas pequenas. Observe agora com atenção o diagrama esquemático ao lado. Preste atenção nesse diagrama. Provavelmente, os alunos que têm acompanhado as aulas anteriores já conseguem com facilidade interpretar um diagrama esquemático. Nesse momento, o fundamental é fazer a referência de cada componente real em relação aos seus terminais, polaridade e etc. Justamente com os seus respectivos símbolos, bem como também a sua interligação. Preste atenção, aluno. Nesse momento, o fundamental é fazer as referências de cada componente real em relação aos seus terminais, polaridade e etc., juntamente com os seus respectivos símbolos, bem como também suas interligações. Observe no diagrama, no caso do oscilador experimental, que existem algumas conexões em aberto, justamente destinada à experiência que iremos realizar, com a substituição e a verificação. Preste atenção, aluno. Observe no diagrama, no caso do oscilador experimental, que existem algumas conexões em aberto, justamente destinado à experiência que iremos realizar, com a substituição e verificação. Observe no diagrama que nos pontos AA, observe, pontos AA, por exemplo, destina-se à conexão de componente externo, que tanto podem ser o resistor Rx, isto é, qualquer valor entre 100K ohms
e 10 megaohms. Ou então, um potenciômetro de 2 mega2 ohms, linear. Os pontos B+ e B-, observe no diagrama, destina-se à ligação de um LED externo. Observe que este componente, o LED, ele tem polaridade. Finalmente, os pontos CC no diagrama destina-se para a ligação externa de um alto-falante. Preste atenção que eu vou repetir. Observe no diagrama, no caso do oscilador experimental, que existem algumas conexões em aberto, justamente destinado à experiência que iremos realizar com a substituição e a verificação. Observe no diagrama que nós temos o ponto AA. Por exemplo, o ponto AA, ele destina-se à conexão de componente externo, que tanto pode ser o resistor Rx, isto é, qualquer valor entre 100k ohms e 10 megaohms, ou então um potenciômetro de 2 mega2 ohms, sendo este linear. O ponto B+ e B-, no próprio diagrama, observe, B+ e B-, destina-se à ligação de um LED externo. Observação. Este componente, o LED, ele tem polaridade. Finalmente, o ponto CC. Observe o ponto CC no próprio diagrama. Destina-se para a ligação externa de um alto-falante. Observe agora com atenção esta outra figura ao lado. Preste atenção nessa outra figura ao lado. Na figura, podemos observar vários componentes utilizados no circuito experimental e a sua aparência. Observe que nós temos o símbolo e a identificação do próprio terminal e polaridade. Na figura nós temos duas colunas. Na primeira coluna nós temos a aparência do componente. Na segunda coluna nós temos o símbolo deste componente. Observe. Chama atenção aos nossos alunos, principalmente para os transistores em relação à sua polaridade, dependendo do seu código. O BC549 e o BC558. Podemos identificar um deles com a polaridade NPN e o outro como PNP. Observe também na figura que o LED ele tem os seus terminais identificados. Terminal A, que é o anodo, é o positivo. Terminal K, que é o catodo, é negativo. Observe a figura. Observe com atenção este outro diagrama. Preste atenção nesse outro diagrama. Observe que este diagrama é conhecido como diagrama chapeado. Diagrama chapeado. Pois este diagrama, ele mostra a vista real da montagem dos componentes. Vista real da montagem dos componentes. Podemos também observar nesse diagrama que no segmento da barra principal, que é o sindal, há vários números, com o intuito de facilitar a identificação dos pontos de ligação. Chama a atenção dos nossos alunos para tomar muito cuidado com a posição dos dois transistores, observando com isso os seus códigos, identificando se este é um PNP ou um NPN. Preste atenção, aluno. Observe com atenção o diagrama ao lado. Observe que esse diagrama ele é conhecido como diagrama chapeado, pois este diagrama ele mostra a vista real da montagem e dos componentes. Podemos também observar nesse diagrama que no segmento da barra, que é conhecido como sindal, há vários números, com o intuito de facilitar a identificação dos pontos de ligação.
chama a atenção dos nossos alunos para tomar muito cuidado com a posição dos dois transistores. Observe com isso o seu código, identificando esse como NPN e PNP. Também em relação aos valores dos resistores, observando bem as suas posições, os diversos jumper, que são pedaços de fio que interliga vários segmentos. Observe também a polaridade da alimentação, que são as pilhas, isto é, fio vermelho, positivo, fio preto, negativo. Observe com atenção a figura ao lado. Preste atenção nessa outra figura ao lado. Na figura, podemos ver a sequência da experiência. Preste atenção na figura. Conforme dá para perceber, a partir do esquema, nos pontos AA, o aluno poderá ligar o RX, que podem ser qualquer resistor de valor entre 100k ohms e 10 mega ohms. Feito isso, podemos então analisar os resultados que os diversos valores dos resistores irão gerar na saída do nosso oscilador experimental. Podemos também ligar no ponto AA um potenciômetro, cujo valor seja 2 mega 2 ohms. Podemos então observar que, ao variar o potenciômetro, provavelmente o seu ajuste na saída do oscilador também irá variar. Vamos agora fixar no conector AA 2 pequenos pregos. Observe bem, 2 pequenos pregos, usando como contato de toque para simplesmente pôr o dedo e fazer com que a resistência da própria pele atua como parte integrante do circuito. Observe com atenção essa outra figura. Preste atenção nessa outra figura ao lado. Para traduzir os sinais de saída do nosso oscilador experimental, temos várias possibilidades, todas elas destinadas a traduzir os sinais emitidos pelo próprio oscilador. Podemos ligar no terminal B+ e B-. Observe bem, B+ e B-, um LED. Lembrando sempre que esse componente, o LED, ele tem polaridade. Feito isso, podemos então observar que os pulsos gerados pelo oscilador se apresentarão com lampejo luminoso no próprio LED. Lampejos luminosos no próprio LED. Podemos também ligar um alto-falante no ponto CC, com o intuito de traduzir os pulsos gerados pelo oscilador em som. Preste atenção, aluno. Observando a figura ao lado. Preste atenção na figura ao lado. Para traduzir o sinal de saída do nosso oscilador experimental, temos várias possibilidades. Todas essas possibilidades é destinada a traduzir o sinal emitido pelo próprio oscilador. Podemos então ligar no terminal B+ e B-, um LED. Lembrando sempre que esse componente ele tem polaridade. Feito isso, podemos então observar que os pulsos gerados pelo oscilador se apresentarão em lampejos luminosos no próprio LED. Podemos também ligar um alto-falante no ponto CC, com o intuito de traduzir os pulsos gerados pelo oscilador em som. Observação. Ligando tanto o LED como o alto-falante, podemos ter um monitoramento de modo a obter uma manifestação visual e sonora ao mesmo tempo. Observe bem. Ligando tanto o LED como o alto-falante, podemos ter um monitoramento de modo a obter uma manifestação visual e sonora ao mesmo tempo. Observe.
Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.